Olá, bom dia, a paz do Senhor. Que bom estar aqui mais uma vez neste domingo para poder ministrar esta aula da EBD. Hoje, propriamente dita, é a lição número 11 que nós estaremos estudando. É o título da lição: Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. Nós temos o nosso texto áureo, que está inserido na carta dos Efésios, capítulo 4, verso 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno de vocação com que fostes chamado. A verdade prática, a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem o cotidiano, a humildade e a mansidão e a longanimidade. A nossa lição deste domingo, ela está inserida, fundamentada nas cartas de Efésios, capítulo 4, verso 1 a 4, e também em Colossenses, capítulo 1, do verso 9 ao 12. Temos como objetivo geral desta lição mostrar que a unidade na Igreja de Cristo é o resultado da humildade, da mansidão, da longanimidade na vida dos crentes. O objetivo específico é explicar que a humanidade é uma virtude indispensável para a comunhão. E enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. E frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Nessa lição, nós temos aí o apóstolo Paulo trazendo para nós um ensino de como nós comportarmos segundo, como cidadão do reino dos céus, como o verdadeiro cristão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele traz aqui a preocupação de que a igreja viva em unidade, né? Esta é realmente uma convocação, um convite, uma advertência que o apóstolo Paulo faz. Eu vejo que a carta dos Efésios é como se um pastor tivesse dando norte, né, orientando a igreja de como proceder, a questão do cuidado da igreja, né, como permanecer, como guardar realmente aquilo que aprendeu. É uma motivação, né? Então, o apóstolo Paulo, ele traz essa preocupação de como nós precisamos andarmos motivados no Espírito Santo de Deus. É muito lindo a carta dos Efésios, né? Essa preocupação do apóstolo Paulo. Agora, vejamos, não tem como esta igreja viver em unidade em Cristo se nós não tivermos os dons, o fruto do Espírito Santo de Deus impregnado, arraigado em nosso coração, em nossa vida. Não tem como dar esse resultado de unidade se nós não tivermos, né, essa virtude do Espírito Santo de Deus vestido da natureza de Cristo, né, em nós. Então, não tem como falar em unidade, né? Aqui o apóstolo Paulo diz unidade da igreja. Nós podemos observar nas lições anteriores, nós estudamos a lição quando tratava-se realmente dos judeus e gentios, eram dos povos, né? Eram separados, havia uma parede, né, que separava, né? Realmente havia um abismo entre um povo e outro povo, mas com a entrega de Cristo na cruz do Calvário, quando ele entregou, né, na cruz do Calvário para nos resgatar do pecado, do mundo, ali ele nos fez um único povo, né? Ele fez uma unidade. Nós somos família de Cristo, nós somos família de Deus. É um só Deus, é um só Pai. É por isso que nós tratamos uns aos outros na igreja como irmãos. Nós falamos irmãos, irmãs, porque pertencemos a uma única família, é a família de Deus. E temos um único Pai, que é o nosso Deus poderoso, é o nosso Pai. É Ele que cuida de nós. Então, somos uma unidade. Não podemos andarmos em divisão, mas precisamos realmente guardar, precisamos exercitar, sabe, essa questão
realmente de vivermos em unidade. O apóstolo Paulo, ele traz nessa carta uma advertência, né? De como eu tenho que proceder, de como eu tenho que andar. Andar com dignidade, de conformidade com aquilo que o Senhor me chamou, me elegeu. Deus nos chamou, Deus nos elegeu, né? É como povo seu. E a partir daí, eu tenho a obrigatoriedade, a responsabilidade de zelar, né? Por essa qualidade de cristão realmente que hoje, né, eu sou. Eu represento a Cristo. O povo de Deus representa a Cristo nesta terra. E como nós, o povo de Cristo, representa Ele aqui na terra, nós precisamos ter implícito em nós a qualidade, o fruto do Espírito de Deus, a natureza de Cristo em nossa vida. Precisamos dar testemunho de Cristo. Eu vejo que nesta carta do apóstolo Paulo, ele traz o evangelho na prática. É o evangelho de Jesus Cristo na prática. Aqui não é teoria, é muito bonito falar, é muito bonito ouvir, mas aqui o apóstolo Paulo está nos advertindo, nos convidando a praticar, aleluia, o amor, a mansidão, a longanimidade, a benignidade, a paz com o nosso próximo. E o maior mandamento de Cristo é o amor. Podemos observar que lá em Efésios 4, versículo 2, 3, diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É em paz, é em harmonia, é em união. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo nesta lição de hoje, né, na carta aos Efésios. Como diz o apóstolo Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque agora nós somos um novo ser, um novo homem, né? Revestido da natureza de Cristo. Em Gálatas, capítulo 20, né? Capítulo 2, verso 20, diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se verdadeiramente Cristo vive em nós, é o que o apóstolo Paulo diz. Agora, mostrai na prática, nas atitudes, nas ações, né? O amor, a misericórdia, a longanimidade, e viva em unidade, né? Entre uns e outros, suportando, né? Um e outros. Então, podemos dizer, por exemplo, que neste caso, o apóstolo Paulo, ele enfatiza a necessidade de vivermos em unidade, né? Um só Deus, um só Senhor, né? Então, Paulo, ele trata das virtudes fundamentais, né? Da natureza de Cristo, que é o fruto do Espírito Santo. Lá em Gálatas 5, 19 e 23, ele vai falar ali sobre os frutos, né? Que é o amor, a mansidão, a paz, a longanimidade, a benignidade, a perseverança, o domínio próprio, né? Ele vai estar ali elencando sobre as características, né? A natureza de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo nos adverte a viver na vida digna e perfeita, né? Realmente pautada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Em Gênesis capítulo 1, 27, diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus. Então, Deus nos criou, né? A sua imagem, a imagem de Cristo, a imagem de Deus. Então, precisamos dar esse testemunho que nós realmente temos em nós essa característica de Cristo, para que nós possamos apresentar como um verdadeiro cristão. Somos representantes de Deus nesta terra, né? Aleluia. Podemos ver lá em João 17, 21, né? Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que ele, né,
habita em nós, para que ele realmente encontre em nós. Jesus, ele é o modelo, ele é o padrão, né, para que nós possamos seguir. Nós temos aqui um exemplo, e nós podemos ver que o maior exemplo de amor que Jesus nos deu foi a sua entrega total, né, por nós. Jesus entregou-se na cruz do Calvário para morrer por nós, foi crucificado para que nós pudéssemos sermos resgatados, salvos e libertos, né? Esse é o grande amor de Deus. Ele morreu incondicionalmente, dependendo se você tem valor, se não tem valor. Ele morreu para todos, sem olhar de quem ele poderia apontar, não, isso aqui não vale a pena, isso aqui não vale a pena, não. Ele morreu por todos, para que todos tivessem acesso, né, à salvação. Nós podemos observar lá em Mateus 22, verso 37 e 39, o amor de Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E amar o seu próximo como a si mesmo. Que lindo, amar o próximo como a si mesmo é o que você deseja para você de bom, você vai desejar para o seu próximo, né? É interessante essa colocação. Nós vimos lá também em 1 João 4:20, que diz assim, o próprio Jesus disse que aquele que diz ama a Deus e não ama o próximo é mentiroso. Como que você pode dizer que você ama a Deus, né? Você ama a Deus, mas você não consegue amar o teu irmão. Você ama Deus, mas não consegue ser misericordioso com seu irmão. Então, a Bíblia diz que somos mentirosos. Porque se amamos a Deus, precisamos amar o nosso próximo, amar o nosso irmão. Aleluia. E agora nós vamos falar sobre para haver unidade é preciso humildade. Para haver, né, unidade é preciso humildade. Nós podemos dizer que para haver a unidade, ela precisa de humildade. Mas essa humildade, ela não vem de nós. Não temos como nós termos essa humildade. Essa humildade, ela vem de Deus. Ela vem motivada, né, proporcionada pelo Espírito Santo de Deus. Então, o modo digno do viver cristão. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ele registra muitos conselhos de modo que sejamos seguidores de Jesus Cristo. Sabemos que não é fácil ser verdadeiro cristão, seguir as pisadas de Cristo, mas vemos aí como um grande desafio. É um grande desafio. Mas, no entanto, a Bíblia diz, quem quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, né? Tome a cada dia a sua cruz e segue-me. Então, precisamos crucificar o nosso eu. Precisamos renunciar para sermos capazes de seguir a Cristo. Senão, nós não damos conta, se nós não crucificarmos o nosso eu. Seguir os passos de Jesus é muito gratificante, é maravilhoso. Nós podemos observar que Jesus, ele já fez tudo. Ele pagou o alto preço na cruz do Calvário para o nosso resgate, para garantir a nossa salvação. Mas faz-se necessário também, né, que nós pagamos o preço para nossa obediência a Deus, obediência à palavra de Deus, né? Mas que preço é esse? Preço da renúncia, né? Preço de crucificar o eu, né? Preço de renunciar. Não, eu não vou fazer, por quê? Porque não pode, o pastor não quer. Não, não é porque o pastor não quer, porque não pode. É porque vai entristecer o coração de Deus. Então, por amor a ele, eu não vou fazer. Essa compreensão da salvação. É muito lindo. Como diz o apóstolo Paulo, né? Não sou eu que vive, mas em mim. Não sou eu mais. Porque agora eu sou um novo homem. A minha vida foi entregue totalmente a Deus. Agora é Cristo que vive em mim. E por Cristo viver em mim, eu faço as coisas que agradam o coração de Cristo. É o que agrada o coração de Cristo. Eu faço as coisas segundo a perfeita e boa, agradável
à vontade de Deus. É isso que é interessante quando nós falamos que precisa viver em unidade, em humildade, né? Podemos observar, por exemplo, um profissional, um médico, um advogado, um engenheiro, enfim, né? Ele como profissional, ele precisa ter habilidade, conhecimentos para executar a sua função. Não tem como ele ser um médico se ele não ter qualificação, se ele não ter competência, né? Não tem como ele ser um advogado para ele poder, né, fazer realmente as causas, né, as petições necessárias de convencer o juiz de que o seu cliente venha ganhar ação. Ele precisa ter competência, qualidade, qualificação. E assim somos nós, como servos do Senhor. Nós precisamos ter essa competência, essa qualidade, essa qualificação, né, para nós fazermos a obra do Senhor. E isso é o Senhor que promove em nós, né? É Ele que dá essa graça, o espírito da sabedoria, do entendimento. Isso é muito importante. Com isso, dando testemunho através do nosso proceder, andar, falar, né? Quando a própria Bíblia diz que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. E quando nós conhecemos quem é Deus, como o apóstolo Paulo diz, andar como é digno, né? O evangelho do Senhor Jesus Cristo. É através do conhecimento que eu vou entender como que eu tenho que andar. Aonde está escrito, né, esse comportamento, essa dignidade, está na palavra do Senhor. Andar com fidelidade, com honestidade, com simplicidade, com humildade, são as virtudes do Espírito Santo de Deus, né? É as ações. Aqui o apóstolo Paulo, ele está se referindo ao evangelho na prática. Ele está demonstrando para nós, olha, agora não é teoria não, agora é prática. Como que eu posso amar a Deus? Eu digo, eu amo Jesus, eu amo a Deus, mas eu não amo meu irmão, eu não amo o próximo. Então a Bíblia diz que é mentiroso, porque se eu amo a Deus, eu consigo amar o meu irmão, sem olhar os seus defeitos, as suas qualidades, sem olhar as diferenças, eu consigo amar porque eu amo a Deus. Com todos os defeitos, eu consigo amar. Isso é interessante. Então, nós podemos observar que a Bíblia ela traz aí muitos registros que Jesus ele fazia a obra evangelizando, ele tratava as pessoas de uma forma assim, demonstrando o amor na prática. Ele visitava, ele orava pelas pessoas, colocava a mão em cima das pessoas, em posição para orar pelos doentes, pelos enfermos, e ali Jesus curava os doentes. Então, o Senhor estava sempre em reunião, ademostrando, falando da palavra. Ali Jesus estava realmente na prática, o evangelho na prática. E é isso que o apóstolo Paulo está nos convidando nesta manhã, nesta lição. Em Efésios 4, capítulo 4, 32, diz: antes sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Benigno é como a mesma coisa que bondoso, né? É um atributo de Deus, é o fruto do Espírito Santo de Deus. E sabemos que Deus, na sua essência, ele é benigno, ele é bondoso, ele é amoroso. É a essência de Deus, né? É a natureza de Deus. É exatamente isso, né, que o apóstolo Paulo está dizendo. Para que eu seja benigno com o próximo, com as pessoas. O benigno aqui é questão de ser bondosa com as pessoas, recíproca com as pessoas. É poder sentir a dor da pessoa. É poder sentir a necessidade da pessoa. E o que eu posso ajudar? Para que aquela pessoa venha realmente sair daquela situação. O que eu posso fazer? Né? Então, é essa bondade, essa benignidade que o apóstolo Paulo está dizendo. Não feche os olhos para a necessidade do próximo. Não feche os olhos para a dor do próximo. Mas ajuda. Faz alguma coisa, faz a diferença. É para isso que nós somos chamados. É isso que Paulo está dizendo. Viver conforme digno, né? O evangelho de Jesus Cristo. É evangelho na prática. Precisamos acordar. É evangelho na prática. Aleluia. Deus é maravilhoso. Evidentemente, nós podemos dizer que quem tem o Espírito Santo de Deus na vida, no seu coração, ele tem essa atitude de amor, de mansidão, de longanimidade, né?
porque tem Cristo no coração. Vale ressaltar que a maior prova de habilidade, bondade, amor e misericórdia é a entrega de Cristo na cruz do Calvário, quando Cristo fez, né? Esse ato. Jesus, ele deu uma prova maior de amor, de misericórdia, de humildade. Ele doou a sua vida por nós, sem querer saber quem éramos, mas ele queria nos resgatar daquela situação. Ele queria trazer uma libertação, ele queria trazer a salvação, aleluia, à humanidade. Então, necessário se faz nós exercitarmos essa virtude no nosso dia a dia com o nosso próximo, na nossa vida cotidiana. E daí eu pergunto, mas pergunta para a nossa reflexão: será que temos sido bondoso com o próximo? Temos estendido as nossas mãos aos necessitados? O que temos feito? Fazemos o bem somente para as pessoas que nos fazem o bem? Aquela que nós amamos, aquela que nós gostamos? Fazemos o bem somente para elas? Ou fazemos o bem para as pessoas que nós nem conhecemos? Ou talvez para os nossos inimigos? Isso é importante nós frisarmos e perceber que nós precisamos mudar a nossa visão do Evangelho genuíno de Jesus Cristo. A conduta cristã, o comportamento, o caráter do verdadeiro servo de Deus, comportar-se de conformidade com a vontade de Deus, como cidadão do reino dos céus. Isso que é interessante, é nós sairmos da teoria, mas colocarmos em prática. Quando as pessoas vão para a igreja, elas vão porque elas estão, às vezes, coração dilacerado, coração arrebentado, vida estragada, deteriorada. Elas vão atrás de um apoio, de um abrigo, de um abraço, de uma palavra, de um consolo. E aí o apóstolo Paulo diz, viver conforme digno, do Evangelho de Jesus Cristo. É abraçar, é vestir, é dar de comer, é acompanhar, é cuidar e ver o que eu posso fazer. Aquele momento das quatro paredes, ela ouve a palavra entra no coração, ela chora, ela se arrepende e às vezes até entrega a sua vida a Cristo. Mas e agora? Quem vai acompanhar os passos? Quem vai procurar conhecê-la? Quem é a pessoa? Qual é o seu problema? Qual é a sua necessidade? Qual é a dor do seu coração? Para poder estar com ela, abraçando, apoiando, cantando os louvores, orando junto. É esse evangelho que o apóstolo Paulo está falando. É o evangelho genuíno de Jesus Cristo. É o amor pelas vidas, é compaixão pelas vidas. Ter misericórdia, ter compaixão. Olhar e poder, eu posso ajudar, eu vou fazer. Eu vou orar pela pessoa, eu vou visitar essa pessoa, eu vou levar realmente um remédio, uma comida para aquela pessoa, porque precisa fazer também a parte social. Existe a parte espiritual, mas precisa também da parte social. E é isso que o apóstolo Paulo está nos advertindo, nos alertando nesta manhã, para que nós posicionamos no Evangelho na prática, viver com dignidade, aleluia, do verdadeiro Evangelho genuíno de Jesus Cristo, a compaixão, a misericórdia. Aleluia. Cristo Jesus, ele demonstra a humildade no seu dia a dia, na convivência com seus discípulos. Nós podemos observar aqui que Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. Ele era Rei dos reis, Senhor dos senhores, ele é, Rei dos reis, Senhor dos senhores, todo-poderoso. Era mestre, mas ele lavou os pés. E ele estava dizendo, naquela atitude dele, naquela ação, ele está dizendo, uns precisam ajudar os outros, uns precisam compartilhar com a necessidade dos outros. Ele estava falando ali por uma parábola,
demonstrando que todos precisavam preocupar com o outro, a questão da valorização do próximo, valorizar o próximo. É isso que Jesus estava dizendo, o quanto é importante nós demonstrarmos a valorização que o próximo tem para Cristo, para nós. Aleluia. Jesus deu grande exemplo, ele sendo mestre, ele sendo Senhor. Aleluia. E nós precisamos andar nesse evangelho de Jesus Cristo, de modo que nós possamos amar as pessoas sem olhar a questão social, intelectual, a questão financeira, mas olhar como um ser humano. Aleluia. Na vida de Cristo, que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo. Filipenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Deus, ele não teve como usurpação, mas ele se deixou ficar ali daquela forma tão natural, esvaziou-se de tudo e dizer: não, eu preciso lavar os pés, eu necessito lavar os pés. É para mostrar que nós não somos nada, não podemos fazer a diferença, andar com diferença, mas o apóstolo Paulo nos adverte viver em unidade de fé, unidade de amor. Aleluia. É isso que o apóstolo Paulo está falando nesta carta. Humildade em tudo que fazemos. O apóstolo Paulo, ele está nos advertindo, nos ensinando que precisamos ter humildade em tudo. Até para realizar uma obra social, até para fazermos um trabalho para o Senhor, nós precisamos saber qual é a intenção desse bem, qual é a intenção desse trabalho, qual é a minha intenção. Eu estou fazendo com a intenção de que o nome do Senhor seja glorificado. Eu estou fazendo com a intenção de que as pessoas venham melhorar, de que eu venha trazer um resultado de transformação na sociedade, que eu venha trazer transformação na comunidade, que eu venha trazer mudança de vida na vida das pessoas. Qual é a intenção que eu estou realizando determinado trabalho para o Senhor? Mesmo que seja na igreja, que seja na comunidade, que seja na família, mas nós precisamos entender qual é a intensidade, né, desse trabalho, a intenção desse trabalho que eu estou fazendo. Se a intenção desse trabalho foi para que eu seja autopromovida, que o meu nome seja estampado, que o meu nome seja visto, né, não tem significado para Deus. Mas se eu estou realizando um trabalho, seja ele social, seja ele espiritual, mas com a intenção de que esse trabalho surta efeito na vida das pessoas, mudança, transformação, de modo que o nome do Senhor seja glorificado na vida das pessoas, aí sim o Senhor vai receber, o coração de Deus vai se alegrar, porque eu estou fazendo tudo para Ele. Às vezes cantamos bonito, nós temos uma voz maravilhosa e cantamos bonito. E eu começo a competir. Quem canta mais bonito, eu vou cantar para mostrar a minha voz. Deus não tem interesse nisso. Deus não recebe esse louvor. Ah, mas eu prego melhor, eu prego mais bonito, eu falo mais bonito. Deus também não está interessado nisso. O coração de Deus não vai receber. Mas se você pregar com a intenção de que as almas sejam salvas, libertas, alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, Deus receberá. Nós precisamos ter humildade até em fazer o trabalho do Senhor, a obra do Senhor. E vale nós pensarmos qual é a intenção do meu trabalho que eu estou fazendo. É para me promover ou é para a glorificação do nome do Senhor? Aleluia. Filipenses, capítulo 12, verso 6, diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele esvaziou-se, né? Ele esvaziou-se de si mesmo e tornando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Aleluia. Deus é maravilhoso. A Bíblia afirma que
a humildade, né? Que os humildes é o reino dos céus. 2 humildes é o reino dos céus. Que maravilha, né? O escritor em Provérbio, lá em capítulo 15, verso 33, diz assim, que a humildade precede o quê? A honra. Que lindo, né? A humildade precede a honra. A humildade é uma virtude tão fundamental que faz parte do próprio caráter de Deus, né? Mas a humildade é uma virtude que também pode ser simulada por algumas pessoas. Ela pode ter o quê? Uma falsa humildade, né? O apóstolo Paulo nos adverte lá em Colossenses 2, capítulo 2, verso 18 e 23. Porque ele faz aqui um alerta, porque existe os falsos, né? Atitude que demonstra uma humildade, mas não são humildes. É humilde quando lhe convém. Ele é humilde, mas não tem a humildade, porque aqui o apóstolo Paulo está falando, a humildade do Espírito de Deus na vida do cristão. Então, às vezes, ele pode até diante de um líder, né? Diante de uma reunião, aceitar certas ordens, né? Certas diretrizes, porque ele depende daquilo para que ele seja promovido, para que ele venha galgar um cargo, uma posição social, enfim, ele precisa daquilo. Então ele veste de humildade, mas não tem humildade. É só aquele momento, para aquele fim. Então ele é humilde quando lhes convém. Não convém, então ele é o homem natural. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui do verdadeiro cristão. Viver como é digno de conforme você foi vocacionado, chamado e eleito, né? Então, eu fui eleita para ser serva do Senhor. Eu fui eleita para falar do Evangelho de Jesus Cristo. Então, eu preciso me comportar, dar testemunho desse Evangelho de Jesus Cristo na minha vida, né? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É a humildade de espírito, né? Humilde, é importante frisar que aqui não se trata de questão de fracos, ser pobre, porque existem pessoas pobres que são extremamente orgulhosos, prepotentes. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo da humildade de espírito, né? Ser manso, humilde, né? Quebrantado de coração. É isso que o apóstolo Paulo está se referindo. E agora nós vamos falar da verdadeira humildade. Aleluia, Jesus Cristo. Deus é maravilhoso. Aqui nós temos alguns exemplos da humildade que nós podemos olhar aqui na questão dos homens, né, que a Bíblia traz, né? Caso de Abraão, caso de Jó, Moisés, Jeremias, Paulo e outros, né? São pessoas que têm um espírito realmente de humildade, né? Que nos mostrou, que nos trouxe uma história bonita de vida, né? E foram vitoriosas. Lá no livro de João, capítulo 13, verso 3 a 16. A verdadeira humildade é desenvolvida no crente pela ação e a habitação do Espírito Santo de Deus em sua vida. Então, se o Espírito Santo de Deus está em nossa vida, ela é desenvolvida, né? Ela é uma atitude sincera, que não dá lugar para arrogância, né? A autossuficiência, pois é aquele que é verdadeiramente humilde e reconhece sua total dependência de Deus. Então, quem é humilde, ele reconhece que tudo que ele é pela misericórdia de Deus. De tudo que ele sabe é misericórdia de Deus. De tudo que ele adquiriu é o grande amor de Deus, né? A Bíblia diz lá em Provérbio 3,34, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes, né? Aleluia. Mansidão. Nós vamos falar da mansidão. É um aspecto do fruto do Espírito. Nós temos que Jesus, ele é o nosso padrão, é o nosso modelo de vida, né? Tudo que nós fazemos, nós olhamos realmente em Cristo Jesus, né? E aqui ele vai falar sobre a mansidão. A mansidão, ela também é uma qualidade de Cristo, né? É o fruto do Espírito. Essa mansidão não é uma coisa natural nossa, né? Ela não vem de berço, essa disposição que recebemos,
Mas a mansidão, ela é motivada, é operada pelo Espírito Santo de Deus. É um atributo da natureza de Cristo, né? Então, a palavra mansidão, ela transmite aqui a questão da ternura, gentileza, ela traz aqui a questão de cortesia, né? Ser pacífico, ser paciente. Nós podemos ver lá em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 21, 2 Coríntios 10, 1, 2 Timóteo, capítulo 12, verso 25. Portanto, a mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações. É tardio em responder, cauteloso, prudente, né? Às vezes, essa mansidão, alguém pensa que a pessoa é fraco, não sabe tomar decisão. Não, mas é porque ele sabe esperar para o momento certo, né? Há muita diferença. Em Mateus 11, verso 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Exemplo que nós temos aqui, Jesus encontra com os dois personagens, com dois homens. Um, ele julga ser muito correto, perfeito, né? Sem nenhum defeito. Então, ele faz uma oração em voz alta e daí ele começa a demonstrar a sua qualidade. Mas Jesus depara com outro personagem. E aquele personagem, ele chega até Jesus e fala, Senhor, me perdoa. Tem misericórdia de mim. Eu preciso de perdão. Eu preciso de ti. E quando ele pede o perdão para Deus, Deus diz assim, está perdoado. Olha que lindo, né? A humildade. Eu sou um pecador, eu sou um miserável, tem misericórdia de mim. E Jesus perdoa, e Jesus limpa, e Jesus purifica. Enquanto o outro se acha que ele é o dono da verdade, que ele é justo, que ele é correto, que ele é honesto, e está tudo bem, né? E daí ele faz aquela oração engrandecendo. Mas Jesus respondeu para o humilde, né? Está perdoado. Esse é o exemplo da mansidão. Moisés foi reconhecido, né, como o homem mais manso que havia sobre a terra. Está registrado lá em Números, né, capítulo 12, verso 1 e 2. Moisés foi insultado, mas teve autocontrole. Nós podemos também ver a questão do Senhor Jesus Cristo em seu julgamento. Ele não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Ele não se defendeu. Ele permaneceu calado. Está registrado lá em Marcos, capítulo 15, verso 4 e 5. Em Mateus 5, verso 5, diz assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E em Mateus 11, 29, conselho de Deus. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Como é bonito, né? Andarmos de forma digna, conformidade com o Evangelho de Jesus Cristo. É muito lindo, é muito gostoso. Mansidão foi colocada por Jesus como um dos bem-aventurança, né? Jesus colocou como uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra, né? Então, para Jesus, a mansidão é um atributo da sua própria natureza divina. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Mateus 11, 29. A mansidão pressupõe conciliação. A mansidão pressupõe conciliação. Nesse caso, nós podemos observar que é o espírito conciliador, né? A pessoa realmente ser resiliente, ter equilíbrio, domínio próprio do Espírito Santo, ser pacificador, né? Paciente, saber lidar com os conflitos, né? Sabemos que nós lutamos realmente com pessoas diferentes. Nós passamos com pessoas que cada um tem, como se diz, uma cabeça, uma sentença. E dentro desse ambiente,
Nós passamos por várias adversidades, por vários conflitos, mas é interessante que nós tenhamos essa resiliência, né? Que nós tenhamos esse equilíbrio, né? O domínio próprio, que é o domínio do Espírito Santo. Nós podemos ver lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10, diz assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, né? Então, nós estamos vivendo realmente com pessoas, às vezes, com posturas diferentes, pensamentos diferentes, e nós precisamos ter tolerância com os fracos, né? Suportar os fracos. Então, se os cristãos desenvolvessem essa virtude do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós não teríamos esse momento conflituoso, né? Desapareceria esses conflitos, essas divisão, né? Porque estava em nós implícito a natureza de Cristo em nossa vida. Então, não haveria esses momentos conflituosos, né? Então, em lugar de sentimentos facciosos, nós teríamos o quê? Paz, alegria, mansidão, conciliação, né? Nós podemos ver lá 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10, né? Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Então, vale dizer que aqui, quando a gente fala de unidade, né, de cristão, né, unidade do povo de Deus, precisamos entender que dentro desse contexto há pessoas de diversos temperamentos, né? Temperamentos diferenciados. Existem pessoas sanguíneos, outros mais fleumáticos, outros coléricos, outros melancólicos, mas isso não dá direito de nós fazermos conforme a gente quer fazer, ser estourado, né? Dizer qualquer palavra sem pensar, porque aqui no caso o apóstolo Paulo nos adverte, né? Como nova criatura em Cristo Jesus, nós temos implícito em nós a natureza de Cristo. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos cultivar, cativar, né? Manter em nós esse amor de Cristo, o fruto do Espírito Santo de Deus. Porque diante dessa situação, desse contexto, nós vamos saber lidar, mesmo a natureza perversa, a nossa natureza rebelde, mas nós temos controle sobre ela, porque nós somos cidadãos dos céus, né? Então, como uma nova criatura em Cristo Jesus, é buscar andar em espírito e crucificar a nossa carne, né? Agora, nós temos aqui o item 3. Para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Veja bem, devemos cultivar a longura de espírito, né? Desenvolver seguindo a palavra de Deus e a orientação do Espírito Santo de Deus. Lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27, por isso ordena-se aos cristãos que cultivem e demonstre esta qualidade, né? Ser longânimo, ser pacífico, tardio em tomar atitudes, né? Colossenses 3 e 12. Ser longânimos para com todos, né? 1 Timóteo 5, 14. A Escritura revela como Deus avalia a longanimidade e salientam a tolice e os maus resultados de não se manter longura do Espírito. Veja só o que acontece, né? Com pessoas que não têm essa longanimidade. Muitas vezes, ele toma as atitudes que traz certos prejuízos irreparáveis. Prejuízos irreparáveis, por não possuir essa longura do Espírito, né? Veja só, quem é longânimo talvez pareça fraco, mas na realidade ele usa de discernimento.
Às vezes é uma pessoa que ela demora a dar um parecer, ela demora a responder, mas é porque ela está buscando o discernimento de Deus, como responder, como tomar tal atitude. Ela é tardia em tomar tal atitude, porque ela sabe que as consequências às vezes podem ser irreparáveis. Então, quem é vagaroso em irar-se é abundante em discernimento, mas aquele que é impaciente exalta a tolice, né? Provérbio 14, 29. Quantos estragos na família, quantos estragos às vezes na igreja, por falta de ser longânimo, pacífico, tolerar as pessoas, né? Isso é importante a gente atentar para isso, né? Ser tolerante, capaz de perdoar. 1 Pedro, capítulo 3, verso 20. 2 Pedro, capítulo 3, 9. Colossenses, capítulo 3, verso 12 e 13. Sabemos que é mais um aspecto do fruto do Espírito Santo de Deus desenvolvido na vida do cristão. Tolerar a má conduta dos outros, né? Em 1 Coríntios, capítulo 6, de 1 a 6. Então, isso é importante. Percebe-se que a Bíblia ensina a ser paciente nas tribulações. Romanos 12, 12. Suportar os erros, as falhas dos outros. Pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Salmo 86, 15. Contudo, o exercício da paciência requer a vida de amor, que é o princípio basilar de todas as ações do cristão em Cristo Jesus. Nós vamos agora falar sobre suportando uns aos outros. Suportando uns aos outros em amor. Percebe-se que durante a nossa caminhada cristã, nos deparamos com muitas pessoas, né, com situações de hostilidade, com situações graves, né, muitas contendas, dissensões. Lá em Atos, capítulo 14, 22, fala sobre isso. Entendemos que é nesse momento que precisamos tolerar, suportar uns aos outros. Atos 14, 22 diz assim: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. O segredo é alcançar o nosso alvo, é o nosso objetivo, é alcançar o céu, né? Então, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Pois que por muitas tribulações, né, nos importa entrar no reino de Deus. 1 Pedro 4, 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Tem suportado aqueles que estão feridos, cansados, atribulados? É uma pergunta, né? Então, esse ardente amor é esse amor ágape, né, de Deus, é o verdadeiro amor, que nós possamos suportar os fracos, né, os atribulados. Antes, seria um para com os outros benignos, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo Jesus. Aleluia. Efésios 4, 2, 3. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, né? Então, nós podemos observar que na carta dos Efésios, né, a carta do apóstolo Paulo, ele fala sobre esse comportamento, essa vida digna, conforme nós fomos vocacionados, né? Que nós possamos ter esse caráter, a natureza de Cristo, né? Implícita em nós o amor, a humildade, a mansidão, a longanimidade, a unidade, a paz, a perseverança, né? O amor próprio, né? E estarmos preparados para ajudar as pessoas fracas, as pessoas que precisam realmente desse grande amor de Deus. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, né? Em Tiago 1, capítulo 1, verso 19 diz: portanto, meus amados irmãos, todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Que bonito, né? E daí a gente vem com uma pergunta: o que isso tem a ver com suportar uns aos outros? O que tem isso a ver?
o amor de Deus e ao irmão? A palavra suportar tem várias definições no dicionário, entre elas é apoiar-se, né? Dar apoio a alguém, né? Alguém que vem para a casa do Senhor, né? Ou alguém que está ao nosso redor e precisa de um apoio, de um ombro amigo, onde você vai poder sentar, ouvir a pessoa, né? Dar um conselho. Então, esse é o significado realmente de suportar, você apoiar a pessoa, né? Dar apoio, sustentar aquela pessoa de forma que ela tenha força, motivação para caminhar, né? Aguentar, sofrer, compadecer com aquela pessoa, né? Colocar no lugar daquela pessoa, né? Então, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo. Mateus 22:37. Esse é o maior mandamento do Senhor, né? O mesmo escritor em Efésios, capítulo 4, 1 e 2, né, descreve o amor paciente e benigno. Também em 1 Coríntios 13, 4. Visto ser o amor ao próximo que motiva o cristão a tolerar, tornar-se impossível praticar ou suportando-vos seu exercício da paciência e da habilidade. Seu exercício da paciência e da habilidade, o amor, é impossível suportar, né? Mas o apóstolo Paulo, inclusive, roga aos cristãos em Coríntios para que o suportar mais em sua loucura, referindo-se ao zelo que tinha por eles, né? 2 Coríntios, capítulo 11, verso 1 e 2. Assim, admitir com humildade a imperfeição possibilita-o a suportar, assim como deseja ser suportado. O perdão com premissa do amor. O amor é um atributo divino. E aqui nós vamos falar sobre o perdão. Lá em 1 João 4, 8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Vê-se que a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua. Isto é, amando ardentemente uns aos outros, com o coração puro. 1 Pedro, capítulo 1, 22. Perdoar assim como Deus nos perdoou. É interessante a questão do perdão, porque muitas das vezes nós precisamos perdoar alguém e às vezes nós achamos que aquela pessoa não merece o nosso perdão. Mas nesse caso, não depende dela merecer ou não merecer. Nós precisamos ser capazes, exercitar a perdoar. Então não importa, ela merece? Talvez não. Nós precisamos perdoar. Porque aí o problema é a pessoa com Deus, mas nós perdoamos. A palavra diz que nós precisamos perdoar 70 vezes 7 por dia. Então, a ordem de Deus para nós é perdoar, é capaz de perdoar. Então, precisamos exercitar dia após dia esta qualidade divina, né? Que é amar o próximo, ser paciente, longânimo, perdoar uns aos outros, tolerando as fraquezas, né? Suportando. Mas não queira guardar em nós esse ressentimento no nosso coração, da mágoa, do ódio, mas que nós possamos tirar esse lixo de dentro do nosso coração, porque é um lixo que fica impregnado em nós. Toda vez que aquela pessoa passa, vem aquela cena de novo, sabe? Toda vez que a gente vê, aquelas luzes acendem dentro de novo. Então, aquilo vai remoendo, vai corroendo a nossa alma, o nosso coração. Isso nos traz doença, isso nos traz, às vezes, depressão, nos causa, às vezes, até a morte, doenças mortal. Então, nós precisamos aprender a exercitar o perdão, a perdoar 70 vezes 7, para que nós não sejamos corroídos com essa doença maldita, com esse veneno, né? Destruir a nossa paz, roubar a nossa comunhão com Deus. Não tem como nós termos comunhão com Deus se nós temos ódio, mágoa de alguém. Nós precisamos ser capazes de liberar. E o nosso coração deve ter
somente a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se nosso coração tiver a presença do Pai, do Espírito Santo de Deus, então nós temos aí o fruto do Espírito Santo de Deus. E nós temos toda essa qualidade motivada, proporcionada pelo Espírito Santo de Deus. E eu agradeço a todos que vão estar ouvindo esta aula, para que possa ser realmente mudado o comportamento, possa aprender um pouquinho mais de como devemos andar com dignidade, segundo o Evangelho de Jesus Cristo, que possamos realmente fazer uma análise, né? Uma avaliação no que eu preciso mudar. Deus, ajuda a entender o que eu preciso mudar, para que essas virtudes do Espírito Santo de Deus, ela esteja presente na prática na minha vida. E vai ser maravilhoso. E muitas vidas vão ser transformadas através do teu testemunho. Eu agradeço. Tenha um bom domingo na paz do Senhor.